Boa noite, pessoal, tudo bem? Começando aí mais uma live. Essa aqui vamos falar da formação continuada. Boa noite aí quem está entrando. Se puderem dar um feedback aí sobre a qualidade do áudio e da imagem, se estiver tudo certo. Puderem auxiliar, eu agradeço. Vou colocar aqui o título. Cada hora muda, mas eu acho que eu vou conseguir. A Vini já está aí também. Luiz Felipe, direto do México, vai participar com a gente também. Formação. Deixa eu só escrever o título aí para a gente começar. Boa noite, todo mundo. O som tá legal? Se tiverem alguma crítica aí para sair legal, vocês me avisam. Vamos estar falando um pouquinho da formação. Ah, valeu, obrigado, Ana Paula. Fixar comentários. Formação continuada CPLB 2022. Fechou. Deixa eu agora convidar os nossos convidados. Fala, Rafa. Consciência Bio do Luiz Felipe tá aí. Deixa eu já aceitar. Vini, depois se puder mandar um convite para poder para vocês. Olá, Luiz. Hola André, ¿cómo estás? Muito bem, e você? Me escuta bem? Bien, bien, ótimo. Perfeito. Muito prazer aí. Obrigado por atender nosso Viendo convite, ahí un Luiz. poquillo. Bien, ahí estamos. Perfeito. Ok, Deixa eu chamar o Vini para entrar com a gente. bien. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Tudo em ordem? Ô Luiz, eu vou falar em português, eu acho que você entende bem, se tiver alguma coisa, mas acho que para todo mundo acompanhar, mesmo porque você já fala português tranquilamente. Un poquillo. Ô Vini, eu tô te achando aqui, mas acho que agora veio. Deixa eu aceitar. Você agora tá entrando. Como é que estão as coisas aí no México, Luiz? Tudo em ordem? Bien, todo bien. Fala, Luiz. Hola, Vini, Que ¿qué tal? tal? Fala, André. E aí, Vini, boa noite, beleza? Boa noite. Tranquilo, obrigado aí todo mundo que tá entrando. Vamos fazer uma resenha aí sobre a formação, né? Luiz, te interrompi, o Vini entrou bem na hora. Desculpa. Sí, está bien. Como é que estão as coisas aí? Estava comentando? Sí, todo tranquilo, con mucho trabajo. Estamos próximos a editar, a publicar el libro, el famoso libro. Falaremos disso também. Mas estoy contento por eso y acho que va a haber mucho movimiento en relación a esta publicación y va a ser un material óptimo también para apoyar a formación continuada que tenemos. Nós. Então, Perfeito. estoy contento con eso. Legal. No final vamos falar do livro também, porque eu acho que é uma boa informação também para mais pessoas aí. A gente já tem comentado sobre ele um pouco, mas acho que também entra nesse roteiro, né? Fala, Vini, quer comentar alguma coisa para a gente começar? Não só dizer boa noite a todos, todos estão presentes aí. Já vi alguns nomes conhecidos aí. E acho que é isso, falar sobre a nossa formação continuada, né? Podemos dizer aí com um filho que foi parido ano passado, que Uhum. estava numa longa gestação, uma gestação de aproximadamente 10 anos, e, e que, muito feliz com essa live, né?
O Luiz que tá desde o princípio e com certeza contribuiu muito, foi uma peça muito importante na construção dessa formação. A gente sempre fala nos cursos, nos introdutórios, sempre fala o quão grato a gente é ao Luiz, nosso maestro. Então, desde já agradecer ao Luiz, né, por todo o apoio, por toda a orientação. Tá na moda falar mentoria, né, por toda a mentoria. Então, obrigado, viu, Luiz? Um pedido oficial aí um agradecimento oficial, melhor dizendo. E, e acho que é até legal, né, André, para o pessoal que está acompanhando aí, talvez não conheça a nossa história, acho que a gente falar um pouquinho sobre a 5LB Brasil, como tudo começou, desde aquele primeiro curso com o Luiz Felipe, o André que foi para Floripa fazer o curso com ele, eu já fiz em São Paulo, né? Mas acho que Sim. contar um pouquinho sobre essa trajetória nossa, essa trajetória da 5LB Brasil e cunhou depois na formação, que é hoje, né? E que acho que está longe de ser uma formação pronta, né, e finalizada. A gente já viu que do que a gente pensou do ano passado para esse ano, muitas coisas já mudaram e acho que a ideia é essa, né? A gente junto aprendendo, melhorando sempre, um processo dinâmico, né? Como é o ser humano, como é a nossa biologia, sempre evoluindo. Não nascemos pronto e a formação também não, né? E nunca estará, né? Segue, segue evoluindo aí no seu caminho com as nossas observações. Mas é legal, Vini, comentar disso, as pessoas entenderem o tamanho do Luiz Felipe para isso, né? O peso que ele tem nessa semente que ele plantou aí anos viajando para o Brasil com mais frequência, e não só aqui no Brasil, né? Vários outros países. Ele foi um grande embaixador aí que onde chegava deixava essa semente, esse legado, e a gente que teve possibilidade de acompanhar por tanto tempo, fomos acompanhando esse processo pessoal seu também, né, Luiz? Acredita? Você pode falar um pouco disso também, né? E a gente foi junto, cada novidade ele ia compartilhando com a gente ia se interessando também, aproximando de outras pessoas, outros conhecimentos que agregavam a isso, né? E estamos ainda. E esse processo não termina nunca, mas é impressionante como permite ver um conhecimento que chegou por uma maneira de uma perspectiva totalmente diferente hoje, né? Eu acho que para você também foi assim, né, Luiz? Y como dices, André, esta trayectoria de ahora 10 años prácticamente eh, ha ido evolviendo a formas, a los cursos, a los contenidos, a nuestra experiencia también. Y como sabemos, las 5 leyes son un conocimiento base, fundamental, que permite una vinculación con muchos conocimientos, muchas otras metodologías, muchas otras visiones que son complementarias en el sentido que tienen más detalles en zonas específicas de conocimiento, por ejemplo, en cuanto al abordaje terapéutico, por ejemplo. Então, acho que ha sido una cosa muy boa, muy emocionante. Y nos mismos hemos ido formándonos en otras escuelas, con otras metodologías y ampliando mucho más las posibilidades que brinda este conocimiento para llevar a un terreno de enseñanza, a un terreno de profesión y un terreno de ayuda. Entonces, acho que ha sido hemos compartilhado ese camino y ha sido muy bueno. Con todas nuestras subidas y bajadas. y también una gran amistad que hemos
venido haciendo y todo eso ha ayudado mucho. Porque al final yo pienso que, igual que nos, que vocês, que a melhor maneira de experimentar os benefícios deste conhecimento é vivendo melhor. Então, eso tiene una historia y una cosa que vamos haciendo cada día. E estamos cada dia dando um passinho, né? Cláudia entrou aí agora, Matelda também, da Argentina. Olá, Matelda, que tal? Saludos. E sem dúvida, né, Luiz? Você comentou, é muito verdadeiro. Aí a gente foi vivendo esse processo ao longo do tempo, né? E descobrindo outras aplicabilidades das 5 leis na nossa vida pessoal, em determinados programas, em determinados momentos da vida, em determinados aspectos, tanto pessoal quanto profissional, e fomos construindo isso junto também, uma amizade que com certeza... Ih, acho que o Vini pulou aí. Uma amizade que foi se construindo ao cerco desse paradigma, dessa perspectiva também, e tem sido muito legal compartilhar essa jornada com vocês aí, com você particularmente, Luiz. Então, falar rapidamente da nossa história aí. A gente conversou, o Luiz Felipe veio para o Brasil há 12 anos, 13 anos, 14, cada hora vai passando o tempo, a gente vai ter que ir atualizando, trazendo esse conhecimento, né? Ele é um médico do México, né? E veio para um grupo de Santa Catarina, de Florianópolis, e aí com o tempo a gente fez esse curso, eu fui fazer esse curso, eram 9 dias na época, né, Luiz? Muitos detalhes e muito aprofundamento nos detalhes dos detalhes. E era um bombardeio de informação, porque tinha que ressignificar tudo o que tínhamos vivido até então, não só como profissional de saúde, mas também como pessoa, e ao mesmo tempo aprender coisas, ao mesmo tempo que estava tudo girando dentro da gente. Era uma experiência e tanto, mas era encantador, né? Eu lembro agora que era demasiada informação em poucos dias. Então, a cabeça explotava. Exato. Mas os paradigmas também. Mas a gente saiu encantado, né? Sim. Agora penso que esse caminho valeu a pena, e sobre todo que sentou a base para hacer un trabajo más profundo, más pausado, más amplio, y que es lo que estamos haciendo ahora con vocês, y que yo agradezco mucho que vocês empujaran también, pusharan mucho para hacer esto posible ahora en Brasil, con una estructura más sólida y más ordenada en cómo transmitir todo esse conhecimento. Legal. E aí foi isso, a gente saía totalmente remexido, né, e voltava para nossas casas com aquele cerdo para digerir dentro da gente, aquele pedaço de comida foi colocado ali, e ao mesmo tempo tendo poucas pessoas que a gente pudesse aproximar e ter sinergia e compartilhar, né, e viver esse experimento junto. Algumas poucas pessoas a gente tinha contato, e a gente tinha sempre sede de pegar mais conhecimento, de trazer. Nessa oportunidade, logo que eu fui, eu já convidei junto com o Ada, que estava com a gente também. Primeiro falamos com o Marcelo, que quem trazia o Luiz Felipe, se poderíamos convidar o Luiz para ir para outras praças do Brasil. Ele falou, pode falar com ele. E a gente convidou, o Luiz confiou, sei lá por quê, confiou na gente. O famoso foi com a cara. Não sei como, topou a jornada. E a gente ficou alguns anos
transmitindo o curso muito nesse modelo ainda, né, Luiz? Embora a gente tenha reduzido um pouquinho o tempo, a gente Uhum. dividiu o tempo, mas ele também era um pouco nessa mesma perspectiva. E ao longo do tempo fomos vendo, pelo menos eu posso falar por mim, aí, o quanto esse conhecimento, muito mais do que uma explicação dos processos, uma compreensão da vida totalmente diferente, né? E uma Uhum. forma de ver a vida, de atuar nela, e que foi dando a necessidade de outros instrumentos, aparatos, práticas regulares, pessoais, para que pudéssemos fazer contato com essa vivência. E com a pandemia, a nossa resistência ao online, e aqui estamos numa live, a pandemia fomos empurrados Sí, a fazer algo sí, diferente, né? E sí, adaptándonos a las condiciones y es cierto que la pandemia tiene sus, como toda crisis, eh, tiene implicaciones de mudanzas, de, de nuevas posibilidades también. Y hallo que eh, es- esta formación continuada ha sido en gran parte el resultado de esa adaptación y de alguna manera una adaptación a que brinda nuevas posibilidades, como tener gente de lugares muy distantes participando juntos, lo que conocemos ahora, y también poder hacer más accesible, más, más simple el acceso a las sesiones, a las turmas, a las clases. Então, acho que hemos aproveitado a crisis para hacer algo bueno que está creciendo y eso ahora en el fin de año de 2021 que nos reunimos fue una experiencia muy agradable, muy grata, muy, de mucho provecho para todas las personas de la formación de primer año. Y bueno, algunos están aquí. exato. Saludos a todos. Y excelente, excelente. Ha sido una buena experiencia. Ustedes Sim, también perciben eso, creo. sim, sem dúvida. E você comentou que a pandemia gera todas as mudanças, né, que aconteceram na sociedade, na cultura e Sí, paralisações e todas essas questões geram a necessidade de outras respostas, né? sí, E de certa forma, se a gente saiu com esse legado, é um sinal que a gente estava também numa faixa razoavelmente saudável a ponto de gerar modificações que, que frutificaram, né? Que vingaram e que renderam, né? E sem dúvida, talvez ela fosse sair, mas nesse tempo, nessa velocidade em que a gente fez, nesse aspecto, foi muito a esse empurrão desse cenário aí que a gente se encontrou, né? E aí, quando ficamos mais tranquilos com o formato online, conhecendo ele um pouquinho mais e interagindo um pouco mais com ele, vimos possibilidades que surgiam, né? sí, Necessidade, recebemos alguns convites para levar eu e Vini aqui, coisas que a gente não estava tão trazendo da própria pessoa esse processo, passava muito pelo Luiz e as vindas dele para cá. E conseguimos organizar uma trajetória aí, né, com a primeira turma da formação, né, que está entrando no seu segundo ano, começou no início do ano passado. Tem a Vivi, a Graça, Carol, Andréia. Se tiver mais gente aí, sinaliza, mas tem uma galerinha aí. Eu vi umas pessoas já inscritas. Inclusive quem tiver aí podia escrever uma mensagem aí, primeira geração. É, Escrever aí para gente ver quem que está presente. Bom, eu que até peço desculpas, estou caindo, a internet está oscilando aqui para variar, né, André? E aí eu uhum. acabo não vendo todos que entraram.
e também estou perdendo alguns comentários, mas, bom, A gente vai vendo quem vai entrando. Eu também, esses foram que eu vi, mas também não sei se eu perdi alguém aí. E eu vi algumas pessoas da próxima turma que vai começar em 2022. Eu vi o Arthur aí mais cedo também, que está inscrito. Então temos já, a coisa está virando aí para o próximo grupo, né? E a gente vai falar um pouquinho disso, né? A ideia era um pouco dessa história, né, Luiz, de como é que a gente poderia fazer isso, porque sempre o fator distância, Luiz não podia estar aqui muito tempo e constantemente, então como é que a gente poderia fazer o processo um pouco mais digerível para todo mundo, né, que pudesse pouco a pouco ir tomando conhecimento, a gente sabendo que seria a melhor forma, né, de assimilar, porque é um processo de transformação que a gente vai fazendo. Conta um pouquinho aí, Luiz, dessa etapa aí das vantagens que a gente encontrou nessa forma aí, né? Y yo pienso que a posibilidad de hacer un estudio continuado, pausado, con lapsos para poder digerir la información, poder reestudiar, revisar, y también para los profesionales, que son casi todos prácticamente, el poder poco a poco ir haciendo observaciones de los contenidos en sus propios consultantes, en ellos mismos, oportunidad de verificar este conocimiento de forma pausada, y también algo que ha sido muy bueno, una bondad, ha sido a sesiones de preguntas, donde tenemos la posibilidad de compartir cosas, dudas, incluso algunas ocasiones preguntas muy puntuales sobre algún caso, y algo que podemos decir para el segundo año de esta primera generación, tendremos la oportunidad de poder tener un espacio para compartir casos, analizar casos reales, eh, dudas sobre cómo abrir puertas para encontrar soluciones a la ayuda, todo eso que es de alguna manera formativo, y que en los cursos cortos que hacíamos intensivos, intensivos que hacíamos antes, era muy difícil hacer. Entonces, acho que hay muchas vantagens Uhum. en relación a otras modalidades. Mas acho que este proceso ha sido bueno para encontrar cómo funciona mejor todo esto. Saludos a mi amigo Leopoldo Marcón, Ah, Argentina. eu acho que é, até para o pessoal, né, talvez que não esteja tão familiarizado ou tão próximo da gente, não conhecia como era antes. Claro que a gente vai falar sobre como é a formação, né? Mas quando a gente fala que era uma formação mais curta, né? Mais fragmentada, espaçada entre os módulos, e então era assim um tempo curto e intenso, né? Como o André falou, vários dias para absorver todo aquele conteúdo, ou melhor, não dá nem para Sí, dizer absorver, né? Para receber aquele conteúdo. E, e aí o que acontecia é que a gente não conseguia, né, criar aquele grupo, aquela união para que o pessoal pudesse vencer isso junto, compartilhar, tirar dúvida, né? Tinha um ou outro, mas a distância, a falta do contato, né, essa familiaridade com ah, as plataformas de videochamada, Zoom, Skype, né, a gente faz pelo Zoom, mas a gente não estava familiarizado. E, e aí a formação, né, a gente procurou suprir essa necessidade. Então, basicamente a gente tem encontros, né, módulos aí mensais,
mas nos encontramos a cada 15 dias, porque entre os módulos tem os plantões de dúvida, a gente vai falar mais a respeito, mas só para o pessoal entender um pouquinho quando a gente dá esse exemplo da mudança que ocorreu e o quão benéfico está sendo, porque agora o pessoal consegue, né, digerir o bocado, como a gente fala, né, dentro das 5 leis, de uma forma mais lenta, de uma forma mais consciente, de uma forma vivencial, compartilhando, né, compartilhando no grupo do WhatsApp, mandando as dúvidas, fazendo os exercícios. Então, biologicamente falando, né, é muito melhor a formação assim. Tá aí o Gustavão também. Um abraço, Gustavo. O Gustavo estava comigo nesse primeiro Saludos, encontro Gustavo. lá em Floripa. E ele estava no meu em São Paulo. Também. Ah, Sí, sí. para fazer Muito bom. reciclagem. Gustavo ya es conocido. É. De E é años. interessante isso que você está falando, né, Vini? Como esse processo foi acontecendo de todos da turma estarem no mesmo barco, né, no mesmo momento também, né? Então, como vinham pessoas refazer curso, alguns faziam pela primeira vez, agora deu tempo de estar um grupo, né? E foi muito nítido o nível das discussões ao longo dos módulos, como ele foi criando debates mais elaborados, assim, mais mergulhados nesse paradigma. E cada passo que a gente dá, né, a gente precisa integrar um pouco esse passo, digerir ele, reconhecer para dar o seguinte, senão muitas vezes a gente se alimenta mais do que a gente deveria. E aí é que nem quando a gente vai num restaurante e come o triplo naquele momento e sai. Só que o corpo tem um limite de absorção ali que é, que é limitado, né? E assim a gente vai conseguindo exatamente apreender tudo, porque senão muitas vezes a gente já estava no limite e o que entrava, quer dizer, o que recebia acabava não entrando, né? Y esa es una, pues, una cosa que acontecía mucho antes, que yo he tenido varios amigos, incluso médicos, que ya tienen conocimientos naturalmente en fisiología, anatomía, todo eso, y que cuando tomaron 10 en la bella forma de hacer estos cursos, tomaban 10 días seguidos de curso, en el tercer día estaban bloqueados a aprender más. Sim. Porque era demasiada revolución en, las, en, la, en el reframing, en el reencuadre del enfoque cuando saímos de la parte meramente fisiológica y orgánica y cuando vinculamos a la parte psicológica y a la parte cerebral y todo eso. Y ahora cuando integramos a la parte del entorno, entendido también como lo sistémico, por ejemplo, cuando damos esa nueva visión, es mucho que aprender y mucho que observar. Entonces, al inicio es mucho material, mas como usted dice, André, es una cosa continua y también una cosa que yo pienso que es muy buena para el grupo es que hacen amigos, hacen redes, hacen vínculos y pueden estudiar juntos, pueden compartir casos, perspectivas, aprendizajes, preguntas y todo eso enriquece muchísimo las posibilidades. Entonces, algo que es una cosa... también hay que decir que ha sido un esfuerzo enorme de todos los que estamos ahí y el resultado pienso que es muy bueno, está siendo muy bueno y satisfactorio. Sim, e temos aí alguns colegas aí que, além dos que eu citei antes, eu vi que o Cláudio está aí também, um abração, a Rochelle também. Então, se quiserem também deixar seus depoimentos, avisem, porque vocês estão vivendo isso para ver se estamos de fato tendo essa correta impressão. Né? Mas é importante. Desmente se a gente estiver mentindo, hein? Exato. Viu, você está me vendo?
Tamo. Então, é que para mim ficou escuro aqui. Não, estamos vendo você. Eu, tá, eu não estou acompanhando eu não tô acompanhando as conversas. Podem continuar, eu vou sair rapidinho e já volto, tá? Para voltar aqui. Tá. Então, é interessante, vale dizer uma coisa também, né, Luiz? Dr. Hammer nunca fez uma formação continuada, né? Não existe um modelo, uma coisa que vem sendo implementada de muito tempo e que a gente está replicando, né? Então, isso também faz o processo ser um pouco contínuo, né? A percepção que a gente está tendo permite a gente construir a próxima. Já conversamos muito para esse segundo ano e já conversamos de novo para essa segunda geração, né? Sí, sí. Y sí, es algo que lamentablemente el doctor Hammer quizás no tuvo tiempo, la energía para hacer algo de manera formal, más ordenado. eh, Ciertamente enseñó a mucha gente, mas no fue una formación homogénea, eh, pausada. Então, mas acho que 40 años después, prácticamente del inicio de sus descubrimientos, las nuevas generaciones, ¿no? Nos y muchas más, tenemos la posibilidad de comenzar estos proyectos de ordenar la información, transmitirla de forma más profunda, más pausada, más amplia. Y hallo que este conocimiento ya ha llegado su tiempo. Entonces, ahora somos miles de personas, yo diría que ya quizá millones en todo el mundo, que han escuchado de los descubrimientos del Dr. Hammer, están tratando de aprender más, de obtener experiencia, de poder aplicar, de poder sanar ellos con esos elementos de conocimiento. Entonces, yo pienso que el movimiento ya inició, Sim. mas es una cosa que tiene que ir creciendo con cada persona que aprende y que decide llevar esto un poco más allá, muito além de eso, de este punto que estamos agora. Sim. E esse foi um pouco do que a gente desenhou, né, Vini, na ideia do introdutório, um pouco, né, mesclar a apresentação desse conhecimento, né, e ao mesmo tempo vivenciar ele, experimentar ele. A gente faz várias práticas ao longo do curso introdutório e ele é a porta de entrada para a formação, né, exceto as pessoas que fizeram cursos antes, né, com o Luiz, mas hoje em dia todos passam pelo introdutório, que seria o módulo 0 de entrada para isso, onde possa experimentar, conhecer até onde vai, já que a gente cita vários exemplos e discorre sobre alguns programas e órgãos importantes, mas também aonde vai não só na clareza, na precisão e no detalhamento que o Dr. Hammer chegou, mas também as possibilidades de vivenciar, de estar presente na vida a partir desses olhos, né? Porque o modelo biomédico, estudando ou não ele faz parte da gente, porque a gente nasceu sobre esse modelo, né? A gente vive ele cotidianamente, seja sendo da área de saúde ou não. Então, poder possibilitar abrir esses novos cenários e vivenciar problemas, perguntas e temas em cima dele tem sido um desafio aí desse curso introdutório, onde as pessoas, a partir daí, quem quer seguir, fala, cara, eu quero conhecer profundamente isso, detalhadamente, né? E aí a gente construiu essa formação em 2 anos, né? E comenta um pouco aí, Luiz. O Luiz é o responsável técnico aí, quem nos deu todo a ideia de como dividir. A gente pensou um pouco no método, né? A gente trocou muita coisa. E conta um pouco como é que foi pensado esse primeiro ano, Luiz, para quem está acompanhando, por favor. Sí, bueno, yo siempre he pensado con los años que tengo compartiendo, divulgando, enseñando,
He aprendido que a primeira coisa que as pessoas devemos aprender quando nos aproximamos com este modelo, as 5 leyes, é compreender que, que todo lo que acontece en nuestro organismo tiene un porqué y también un para qué, en el sentido biológico. Y de ahí se expande a otras dimensiones. Pero, es decir, todo lo que nos acontece es una respuesta a lo que percibimos. Entonces, el primer año, que es muy amplio, ahora en nuestra formación, se enfoca sobre todo a ejercitar, si bien usamos muchos contenidos cognitivos, ¿no? Muchas cosas de análisis, de aprendizaje, pero la forma más fácil de, de aprender es comprender los sentidos biológicos, comprender las percepciones, ¿sí? Y cómo esas percepciones se juntan con aspectos emocionales, cómo se amplifican de acuerdo a cómo nos movemos en el medio y percibimos. Entonces, ese primer año revisamos el modelo amplio, completo, más enfocados sobre todo en los aspectos de los detalles de cómo se experimentan los programas, cómo se perciben. Cuando ya eso es muy claro, se puede dar una mayor profundidad en aspectos técnicos, en aspectos de detalles fisiológicos, clínicos y todo eso. Mas para cualquier persona que quiera aprender de principio este modelo, o más importante de inicio es comprender y observar y verificar las cosas que percibimos en lo cotidiano y cómo esas cosas cotidianas nos detonan síntomas, nos detonan procesos, y eso es algo que todos podemos hacer de manera fácil cuando tenemos los elementos esenciales. Y después es profundizar, ordenar el conocimiento, explorar con mayor detalle, pero ahí empieza. Y por ejemplo, con los profesionales de salud es muy interesante. Ustedes mismos conocen eso. A primera vez que nos confrontamos con este conocimiento, comenzamos a descubrir nuestros propios problemas, nuestros propios síntomas, porque hacemos una suerte de auto-scanner, ¿no? Una auto-evaluación, autovisión, y descubrimos que tenemos ciertas formas de percibir y ciertas formas de responder, y que nuestros síntomas son perfectamente normales para lo que estamos percibiendo, y ahí es donde comienza la transformación de cada persona que se aproxima a estos conocimientos. Y creo que eso es lo valioso. Exato. E é o que a gente sempre Perfeito. brinca, né? Que muitos chegam para o curso introdutório, ou mesmo, né? Formação que está começando agora, mas principalmente o introdutório, mas buscando uma nova forma de enxergar o paciente, uma nova forma de tratar o paciente. E aí já dá de cara, né? Já começa a identificar com os programas, já começa a identificar com os exemplos e já começa essa autoanálise, como o Luiz disse, né? E acho muito legal a forma que o Luiz colocou de, nesse primeiro ano, trabalhar o como se percebe os programas, né? Como você pode vivenciar os sentires biológicos que são tão falados eram, né? Tão falados desde os primeiros cursos, e agora com o tempo a gente consegue dar esse tempo, né, Luiz? Para cada um, porque é possível passar com calma, com mais tranquilidade, sem aquela pressa, né? Do que a gente tinha nos módulos antigamente. Caso falta um pouquinho, tem a sessão de dúvidas que dá para terminar.
né? Ou se faltou algum conteúdo que talvez ficou um pouquinho em dúvida com a turma, dá para revisar depois no Sí. plantão de dúvidas. Então acho que a formação veio para ajudar nesse sentido, né? E eu acho que é legal também, para quem está assistindo, que quando o André falou do introdutório, tem muitas pessoas que vêm fazer o introdutório apenas para conhecer as 5 leis, né? Não necessariamente precisa fazer a formação completa, mas só ter aquele primeiro contato. E muitas vezes vira fazer depois, né? Tem uma turma, alguns que entrarão esse ano, fizeram ano passado o introdutório com a gente, mas acharam que não era o momento e estão entrando esse ano. Outros talvez entrem daqui 2 anos, cada um tem seu momento, né, para iniciar esse processo, essa viagem de 2 anos. Eso. E é legal isso que vocês comentaram, né? O Luiz mesmo comentou dessa percepção, né? Porque o primeiro ano é todo dedicado a todos os programas praticamente, né? A gente dividiu por folhetos embrionários, né? Então são 6 módulos online, onde o primeiro a gente faz uma grande introdução e a iniciação para essa derivação dos folhetos embrionários e revisa alguns conceitos que já são passados no introdutório, mas de maneira mais densa e mais relativa ao restante do conteúdo do ano. E depois a gente vai dividindo entre cérebro antigo, começando seguindo a ordem, né, de evolução, Evolutivo. exato, seguindo pelos programas dos tecidos mais antigos e até chegar nos tecidos mais novos. E inevitável que passamos por todas as possibilidades, praticamente, aí, de processos em cada tecido são falados. E todos vivemos alguns deles ou vivenciamos histórias muito próximas de parentes queridos, de pessoas queridas. Então, toca vários assuntos, nos tocam ao longo desse trajeto. E é uma medicina, uma arte de atuar e de perceber o corpo de uma maneira que não há em primeira pessoa, né, de ser humano para ser humano. Né? Não é um livro que está atendendo o outro, porque todas essas propriedades humanas de empatia, de corregulação, de compaixão e de experiência disso estão totalmente envolvidas na própria abordagem. Né? O Dr. Hammer falava muito que era uma nova forma de fazer medicina, né? Sí. Sí, eso, André. Y naturalmente estamos desde hace muchos años en una crisis, la medicina convencional, del modelo biomédico convencional, una crisis de humanidad, una crisis de voltear, de mirar a la parte humana, una crisis donde muito além da un tratamiento médico correctivo, estamos tratando tenemos por primera vez elementos muy concretos para, para tener otra mirada sobre el origen del problema. Y, y esto es inevitable también, que nos, nos, nos requiere a cada persona que se aproxima a esta información, nos exige fuerza, fuerza para poder mirar las cosas como son y descubrir también nuestros dolores, nuestras feridas, nuestras cosas que nos desafían en el día a día. Nossas Então, pendências, né? Coisas que não isso, olhamos e deixamos. sí. Y también algo muy lindo, muy bonito, es que finalmente es una información que nos permite un autoconocimiento eh, muy fino, muy preciso.
porque os seres humanos somos muito complexos e é claro que muitas vezes quando algo nos duele ou nos molesta, nos intentamos dar explicaciones, intentamos no mirar en esa dirección. Y aquí es muy interesante que nuestros síntomas falan a nuestras verdades. Uhum. Cuando comprendemos eso, y cuando comprendemos eso y lo experimentamos, tiramos uma venda dos olhos, né? Uma venda dos olhos, exacto. E estamos convidados a transformarnos, a crecer, a mejorar las cosas. Y eso es lo que naturalmente acontece con esta información, que es muy poderosa. Sim, exato. E esse detalhe, né, André, que o Luiz fala, é imprescindível para um bom entendimento das 5 leis. E é a falta desse detalhamento, desse nível de precisão que muitos acabam se equivocando, né, deturpando esse conhecimento. Essa coisa do ser humano moderno, né, de querer aprender tudo muito rápido, num espaço curto de tempo, ter as coisas mastigadas e prontas e entender a nível mental e racional, né? Sim. Então, até a gente teve alguns casos, né? Não muitos, mas alguns casos de ex-alunos que haviam feito todos os nossos cursos e já queriam pular para o 2º ano da formação, né? E a gente falou, não, mas não é essa a ideia, né? A ideia é participar do processo, é a importância do grupo caminhar junto, né? E até nisso a construção da formação foi muito biológica, né? Porque ao longo da nossa evolução, nós evoluímos e chegamos onde estamos por conta do viver em grupo, né? E era algo que a gente sentia muita falta, era muito individual, né? A forma que era recebido o conhecimento. Não lá o curso presencial, lá sempre, né, o presencial é uma delícia, todo mundo se encontra, tem o social depois, mas acabava lá, ia cada um para o seu canto, e na formação agora a gente conseguiu ver isso de uma forma muito bonita, né? E para mim, pelo menos, né, bom, para vocês também, porque a gente já conversou disso, mas foi muito emocionante quando chegou no presencial no final do ano, e até explicando um pouquinho para o pessoal, como o André disse, nós temos o primeiro módulo que é introdutório, de entrada. Temos mais 6 online, né? E temos o 7º e 8º módulo no final de cada ano. Então, o primeiro ano é assim, no 2º ano também. Mas a turma... E assim, o introdutório, a gente tem ele em várias cidades. Até quem quiser saber se tem alguma cidade próxima da sua, no nosso site das 5leisbiologicas.com.br vocês podem encontrar. Mas aí que foi interessante que alguns alunos que fizeram em cidades diferentes se conheceram online, mas quando se encontraram no presencial, pareciam melhores amigos, né? A gente até fez um vídeo, o pessoal se abraçando, né? O pessoal se beijando. Parecia que eram amigos antigos e dividiram quarto, já estavam dividindo carona. Então, foi muito gratificante ver esse encontro, né, do pessoal. Então, a formação nossa é esse formato híbrido, né? Tem o presencial de entrada, tem os seminários online e tem no final de cada ano o presencial, que é também para o pessoal conhecer o Luiz Felipe também, né? Para ver que o Luiz Felipe existe, que é de verdade. Não é um drone, um holograma. Um holograma. Um metaverso, né? É muito legal isso, como essa união, esse viver junto à experiência, né, leva a um grau de confiança e de empatia, porque estamos todos no mesmo processo, né, nos emocionamos durante o curso, vivenciamos nossos processos durante o curso, aprendemos e contribuímos todos, né, muitas participações
muito legais ao longo desse projeto, desse processo. E aí entra no segundo ano, né? Sai desse presencial, onde a gente entra nas constelações, nos padrões de comportamento que as ativações levam, umas práticas juntos que a gente faz, né, com muitas dinâmicas, aproveitando o que o presencial nos dá. Entramos no segundo ano, já num outro momento, né, Luiz? Fala um pouquinho da ideia do segundo ano aí, que ainda a pessoal da primeira geração que está aí vai curtir um pouquinho. Surpresa. Sí, naturalmente en el segundo año eh, ya tenemos claridad, eh, entonces podemos dar nuevos pasos enfocados a facilitar que las personas puedan eh, dar una aplicación a este conocimiento práctica. Eh, es cierto que eh, todo abordaje terapéutico requiere sus habilidades, desenvolver habilidades, destrezas, y también requiere estar observando constantemente ciertos elementos. Entonces, la importancia de tener claridad en las distintas variantes de respuestas a nivel clínico, a nivel psíquico, a nivel de comunicación, todo eso, ninguém es 100% perfecto en sus intervenciones, es imposible, porque tenemos que hacer experiencia. Y es cierto que conforme más claridad tenemos en el modelo, las 5 leyes, más tiempo podemos dedicar a los aspectos prácticos, a los aspectos de las formas, las mejores formas de identificar los puntos importantes, poder comunicar de otra manera, poder mejorar nuestras habilidades de aproximación a una persona que estamos acompañando, estamos ayudando. Entonces, la idea del segundo año es, por un lado, dar una mayor profundidad en aspectos técnicos, de conocimiento de fisiología, de clínica, por un lado, mas por otro también comenzar a ejercitar mejor los elementos esenciales para tener una buena aproximación, una mejor aproximación a alguien que estamos ayudando. Entonces, hay cosas que son esenciales conocer usando este modelo. ¿Por qué? Porque partimos de un modelo donde somos colaboradores, la persona. A diferencia de un modelo convencional donde la persona recibe indicaciones, recibe órdenes a veces y no puede hacer nada con relación Pasivo, a su salud. Exacto, totalmente pasivo. Entonces, a diferencia de modelo, tiene implicaciones de un involucramiento diverso en cómo acompañar. Por tanto, hay cosas esenciales que se tienen que aclarar y poner sobre la mesa desde el inicio para facilitar que esta información y este conocimiento pueda ser de mucho provecho para las personas. Y Claro. también, en la medida de eso, nos vamos haciendo más experiencia y encontrando mejores formas más rápidas, más eficientes de ir a los puntos importantes que pueden ayudar a personas a salir del problema. Y esa es la experiencia que estamos tratando de transmitir. E é muito legal isso que você comentou, né, ô Luiz, que
você falou desse modelo que onde muitas vezes está passivo e acuado também, né? Sob um estado de medo, né? E o quanto os elementos desse segundo ano vão permitir ter um diagnóstico diferencial, de identificar exatamente esse processo e vivenciar um pouco esse detalhamento, né? Com uma proposta, uma ficha de avaliação desenhada para esse conhecimento, para que a gente possa didatizar um pouco o processo de coleta também de informações para descrição de caso, né? Vão ter Sí, trocas de casos, os modos fala. sí. La idea es hacer más sencillo, más simple eh, la verificación de los elementos importantes. Então, quando vocês, quando, quando você detalha más este diferencial y también hay que trabajar preferentemente con hipótesis de trabajo. Cada caso nos presenta, podemos elaborar hipótesis de trabajo con relación a qué es lo importante para ese caso, para ese proceso de esa persona. Y cuando ordenamos nuestra información sencilla, lo ordenamos, tenemos una claridad mayor, nos podemos orientar por objetivos y podemos hacer un trabajo más ordenado. Entonces, la idea es reducir las posibilidades de errores, a reducir las posibilidades de perdernos, de extraviar información valiosa. Y realmente es un hacer diverso. Sim. Y también quiero decir algo, porque es muy importante. Este modelo y su aplicación para la salud requiere un tipo distinto de personas. Requiere personas que deciden libremente autorresponsabilizarse y salir tanto de la pasividad, como dices, Vini, salir de esa pasividad, mas también un gran esfuerzo y es constante, es salir de victimismo. Y también salir de miedo. Son esos tres. Salir de una posición pasiva, salir de un miedo infundado, ¿no? Y salir de un victimismo. Bien. Sim. Porque esta información requiere que la persona haga movimiento, haga cosas. De otra manera, las mudanzas no van a llegar. Las mudanzas saludables. Entonces, es un modelo que requiere más voluntad y más acción por parte de todos, pero especialmente la persona que está descubriendo con qué está relacionado su problema. Sim. Perfeito. E aí a gente vai entrar também em algumas coisas de comunicação, né, de abordagem, e de que o terapeuta tem que estar nesse lugar também para que possa acompanhar uma pessoa nesse sentido, né? Tem uma frase que eu gosto muito, a gente fala bastante no introdutório, né, que grande parte do sucesso da intervenção vem também da condição interna de quem intervém, né? De que lugar a pessoa se coloca exatamente para poder dar poder a quem de fato é responsável pelo processo e Claro. que ela possa assumir essa responsabilidade com todo o suporte de alguém que possa acompanhar nesse período. E a gente vai debater alguns casos, né, Luiz, ao longo do ano, e vamos ter umas surpresinhas, né, que a gente ainda não divulgou nem mesmo para os alunos. Pensei que a gente iria falar aqui. Então, eu estava conversando com a Vivi hoje, um caso que ela ligou para a gente bater uma bola, e eu fiquei assim, bom, Segurando. a gente pode dizer que são convidados internacionais, né, que terão contato, e com o intuito de
trazer, complementar enfoques fundamentais no desenvolvimento da pessoa que passa por essa formação, né? Com todo o conhecimento, o Luiz está abrindo um conhecimento enorme e detalhado das 5 leis e de cada processo, e acompanhando nesse segundo ano cada um. E teremos outros colegas com... Que pode falar aí, Luiz? Que você pode citar sem... Spoiler. Melhor vocês. Bom, Então, eu começo com, para mim, que vai ser muito interessante aí, que é o primeiro aprofundamento em exames, né? Sim. Exames tanto de imagem, linkando com o conhecimento das 5 leis biológicas, né? Quem faz a formação, faz o curso, sabe o quão esse conhecimento não é dependente, né, dos exames ou da identificação dos focos, mas, claro, ajuda num diagnóstico, ajuda na correlação com o sintoma, a correlacionar com aquela clínica, né, de sinais e sintomas que o paciente está apresentando, mas ajuda a entender também a fase com que o processo passa. E então a gente está pensando em nomes especiais, aí eu vou deixar para o André falar, mas Sim. também algo que para mim vai ser muito interessante, que é exame também laboratorial, né? A ideia é a gente está aprofundando um pouquinho, claro que não dá para entrar muito a fundo, mas é de uma forma introdutória para conseguir os alunos conseguirem trabalhar com esse conhecimento, com essa informação que muitas vezes chega com o paciente, né? Ou para Sim. si próprio. E eu acho que, aproveitando aqui a minha fala, eu acho que nesse segundo ano vai ser muito interessante a oportunidade dos alunos trazerem casos, né, casos clínicos, e para isso, logo no primeiro módulo, né, o pessoal já vai receber uma ficha para ajudá-los na construção do raciocínio das 5 leis. Aquelas perguntas importantes deve fazer, os links, os tecidos, os sintomas, né? Claro que não algo engessado e padronizado, mas apenas um guia para que ajude, né, o aluno que está em formação e construindo esse raciocínio. E Isso. então, e aplicar isso, né? Lógico, e trazendo a cada módulo um caso para compartilhar, para discutir. Então, acho que no segundo ano isso vai ser muito interessante também, essa oportunidade que os alunos terão. Sí, sí, e entonces vamos a complementar muchas cosas del aprendizaje con estos aspectos. Finalmente, es importante mencionar, Vini, que eh, a fisiología no muda, las células no mudan, los tejidos no mudan. Es decir, no mudan sus nombres y las cosas que ya conocemos. Lo que muda con las 5 leyes es la interpretación que hacemos sobre el origen de esas mudanzas en esos elementos clínicos, laboratoriales, de imagen, ¿sí? Por decir, una descalcificación ósea se va a ver igual siempre en una imagen, ¿sí? Mas desde la perspectiva convencional, una descalcificación ósea nos lleva en cierta dirección de interpretación del por qué. Y con las 5 leyes, la misma imagen, el mismo fato, tiene una interpretación amplia y muy diversa quizá a lo convencional, que es, esto es consecuencia de una adaptación ante una situación muy particular que podemos identificar en la persona que tiene ese problema y verificarlo, y nos dice una cosa totalmente diversa con nuevas posibilidades de intervención. Entonces,
por eso es que la utilidad de los laboratorios, de las imágenes, en un sentido sigue siendo la misma, más el potencial que ahora podemos tener es mucho más amplio. Y finalmente, lembrar que el doctor Hammer era médico, internista, y los descubrimientos que él hace los transmite con el mismo, en un sentido, con los mismos elementos y el mismo lenguaje médico-biológico, solamente que ampliado, porque descubre cosas que amplían la comprensión de esos mismos elementos. Entonces, lo que queremos hacer en el segundo año es ampliar un poco más también para poder usar los mismos elementos con un mayor potencial, como esto de los laboratorios, de las imágenes, que nos facilitan eh, llegar más rápido a nuestras hipótesis de trabajo e ter maior precisão com a pessoa. Exato. Os achados são os mesmos, né? Mas os significados são distintos, né? E a gente pode se valer, e é uma linguagem comum, né? Então, o modelo biomédico se utiliza dessa linguagem, então também tem uma maneira aí que a gente pode utilizar esses casos e a descrição para a gente aproximar das pessoas que têm esse conhecimento com outros significados, né? E unir. E a gente acredita que ao longo desse ano vai estar passando um processo muito, muito importante dentro dessa mudança do eu terapeuta, né? Que eu olho hoje, ao longo desses 10, 12 anos que fiz contato com isso e foi mudando a forma de ver, mas até mudar a forma de atuar, de me sentir nesse processo, né? E todo mundo... Quem sou eu dentro dessa cena, né? Qual é o meu papel dentro dessa cena? E vamos ter aí também uma experiência vivencial muito legal também nesses cursos bônus, né? Para que a gente possa compreender a vida e perceber ela dentro de nós, esse conhecimento, de uma diferente compreensão de vida, que pode dar um lugar mais empoderado e mais presente de estar no seu lugar, né? Que nós, como profissionais de saúde, somos facilmente tentados a salvar quem nos busca, né? E não percebemos o quanto estar nesse lugar de força permite reconhecer a força de quem nos procura também. E vamos ter algumas brincadeiras, algumas surpresas nesse segundo ano em relação a isso também, né? Então, assim pessoas muito queridas que nos acompanharam dentro desse processo aí, que vão estar também dando sua palhinha e contribuindo para essa formação. E vão vir mais novidades aí ao longo do ano, né? Porque vamos ter pela primeira vez esse segundo ano, acompanhá-los e perceber insights e possibilidades para a gente ir cada vez mais tentando colocar em prática o que a gente vai se desenvolvendo e conhecendo, né, Luiz? Isso que você fez desde o início aí, sempre trazendo informações novas, conhecimentos novos e agregando, e o quanto isso faz muita diferença em como levamos esse conhecimento para frente, né? Sim. Bom, eu sei que o papo está muito bom, né? Mas a gente já está chegando ao final aqui da live. Eu queria só aproveitar aqui, né? E eu sei que algumas pessoas vão assistir a live depois, né? No IGTV, e elas não acompanham os comentários, né? Mas lembrar que então também a Rochelle comentou um ponto que ela acha muito positivo da formação, que é a possibilidade de assistir às aulas depois, né? Então, as aulas online, elas ficam gravadas, plantão de dúvidas também ficam gravados, e aí o aluno ele pode assistir quantas vezes quiser, né? Depois, em câmera lenta, parando, voltando, né? Se bem que o Luiz é muito tranquilo para falar, o espanhol dele já praticamente abrasileirado, né, Luiz?
E então, assim, a Rochelle levantou esse ponto que é real. A Vivi também falou que já tinha feito o curso com o Luiz antes, no modelo anterior, mas que está no segundo ano aí da formação e está ficando cada dia mais empolgada e agradecida. O Cláudio também, né, aluno nosso, foi para o segundo ano. Inclusive, o Cláudio traduziu o curso da Simona, nosso, que foi em italiano. Então, um abraço para o Cláudio. E ele diz aqui que é um instrumento científico preciso e refinado de autoconhecimento, desde 2019, usando esse mapa que revolucionou a abordagem terapêutica dele. O processo é lindo, foi lindo. A Andréia falando, né, do quão empolgante foi encontrar os alunos no presencial. Então, alguns comentários aí dos nossos alunos no primeiro ano e o nosso agradecimento a eles, essa primeira geração, pela confiança, né? Muitos que já tinham feito vários dos nossos cursos anteriormente, alguns várias vezes cada um. Então, o nosso agradecimento aí pela confiança. Entre os módulos, tem, como eu disse, o plantão de dúvida. A gente tem uma plataforma onde os alunos podem entrar, tem acesso a todo o material didático, a apostila. A gente faz uma apostila pré-módulos também, com conhecimento básico sobre anatomia, fisiologia, embriologia. Então, para aquelas pessoas que muitas vezes de uma área que não tem um aprofundamento na parte biológica mesmo do corpo humano, né, física, às vezes psicólogos, né, dentistas que têm a parte mais de cabeça e pescoço. Então, a gente faz essa apostila pré-módulo para aqueles que têm essa necessidade de não ficar tão perdido. Então, a ideia é a gente conseguir nivelar um pouquinho o grupo. E claro que eu e o André damos todos o suporte aí ao longo da formação para dúvidas que venham a ter, por mais básico que seja, né? Mas ali no grupo, o compartilhamento, a troca de informação, o pessoal fica muito à vontade. E acho que basicamente Tem os isso, né, exercícios André? também, né, Vini? Os exercícios, Dá tem para exercícios, praticar. exato, dá para os alunos praticarem, se reavaliarem, né? Os exercícios não são obrigatórios e nem pré-requisito para passar para o próximo módulo, né? E muito menos se formar, mas a ideia do exercício é para vocês realmente se avaliarem e saber aonde está precisando, estudar um pouco mais, aprofundar mais, tirar algumas dúvidas, né? Então, enfim, a formação foi montada aí com muito carinho para que a caminhada seja produtiva e leve para cada um. No seu tempo, cada um da sua forma, da melhor maneira, poder ir tomando o que lhe compete aí. E Exato. nesse primeiro ano, da próxima turma, eu, Vini e Luiz vamos estar dividindo aí, né, os módulos de primeiro ano, né, então vamos trocar bastante ao longo disso. Entrou a Andréia também, Brum, organizadora lá do Uruguai, Ah, que legal, vamos estar André. em Montevidéu já já também. E ó, Bom, aproveitando, Luiz, estaremos também em Porto e Lisboa, e aqui no Brasil, São Paulo, Salvador, Campinas, BH, Rio, Porto Alegre, Vitória, Curitiba, Cascavel e Brasília. Tá? Essas informações tem no site, o pessoal pode acompanhar lá. E vocês não viram a mensagem aqui, mas o Rodriguinho ele ficou triste que a gente não falou dele. Então, aproveitar e mandar um abraço para o Rodriguinho, dizer que ele está com a gente desde o início. Viu, Rodriguinho? Ativou o prófilo lá, ficou chateado. Bom, mas acho que é isso, Luiz. Isso é um Obrigado. presente que o Rodriguinho fez para a gente no final do ano. Muito bom. Né? tá Bom, aqui. mas acho que é isso. Luiz, obrigado, viu? Pleno sexta-feira participar dessa live com a gente. Muito Obrigado obrigado a por. vocês, Valeu, André. Luiz. Muito obrigado pela disponibilidade, pelo apoio, pelo suporte aí sempre. Um beijo para Sempre a Cláudia. disponível aí. Obrigado, Cláudia, por ceder ao Luiz numa sexta-feira à noite. Não, e para a Cláudia não ficar triste também, a Cláudia está desde o começo e tem uma É participação importantíssima nesse projeto. fundamental. Isso aí. Ela e o Rodriguinho ficam nos bastidores, né? Mas são os motores. Isso. É backstage. É.
E pessoal, obrigado. aguardem, porque falar do livro do Luiz Felipe, o Luiz está escrevendo um livro que, assim, eu acho que vai ser um divisor de águas aí dentro das 5 leis. Ele é modesto, ele é humilde, mas eu vou fazer a propaganda, tá? É um trabalho, a gente teve a oportunidade de ver uma pequena amostra aí. Vamos, né, seguir com o processo aí de tradução, para traduzir para o português. Mas, assim, é um trabalho muito bonito que o Luiz Felipe fez, e realmente doação, barra missão. Acho que é uma missão mesmo que o Luiz tem de sistematizar e organizar, né, com todo esse conhecimento que ele tem. Então, nosso agradecimento também, Luiz, por essa obra aí que você Mucho gusto. está prestes a Sí, publicar. obrigado, Vini. Sí, sí. Esperemos que ya pronto será una realidad. E Y para bueno, quem está... obrigado a você. Pode falar, Luiz, desculpa, te interrompi. No, no, muito obrigado a vocês por soporte contínuo. Sim. Obrigado. E para quem está curioso, o Luiz está vindo terminou já de ler, né, de escrever, está num momento final aí para preparar o livro. E vai ser um livro, vai deixar um grande legado aí para as 5 leis, onde as pessoas podem acessar em um único local várias informações, fazer correlações com nomenclaturas, diagnósticos e etc., onde vai trazer informações muito palpáveis, boa forma de consulta regular, né? O livro todo desenhado com índices. E aí a Cláudia tem um papel importante aí como boa engenheira, boa forma de ser consultado, e vai ser um livro definitivo aí de fonte de conhecimento para dúvidas, para acesso regular, e é uma dedicação muito grande do Luiz para isso, e nós, mais um legado que a gente agradece demais, Luiz. Yo estoy agradecido con el doctor Hammer y con mis profesores porque este libro es el resultado de muchas cosas y para mí es como una forma de aportar algo y de honrar todo ese conocimiento y de tratar de poner este conocimiento en otro nivel para que se conozca más y se tenga una base más amplia. Entonces, me tocó hacerlo, pero la intención es que pueda servir mucho a todos los públicos. São y bueno, ya gratos. veremos a Premiere. Já estamos aí divulgando. Ótimo final de semana a todos. Obrigado por ficarem até a noite com a gente. Valeu, Vini. Valeu, Luiz. Valeu, Rodriguinho, André. que está Valeu, acompanhando, Luiz. Cláudio. Obrigado a vocês. E Saludos. vamos para mais um Obrigado ano a aí. todas as pessoas por estar aqui. Obrigado a todos. Bom fim de semana, bom descanso. Tchau, obrigado. Valeu, pessoal. Bom fim de semana. Beijo a todos. Beijo a todos. Valeu. Obrigado.